Salve, investidores! Chegamos aí ao 10º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos. Muita gente chamando de Netflix das carteiras. Lembrando, pessoal, que não recomendamos nem venda, nem compra de ativos. Essa série tem caráter somente educativo, para a gente obter conhecimentos, sempre respeitando cada pessoa com a própria estratégia. Essa série serve para a gente trocar informações, né? E quem sabe passar um outro ponto de vista. Mas antes de começar, eu peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora ver a carteira do inscrito de hoje. E a carteira do inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Eduardo. Muito obrigado, meu amigo, por deixar trazer a sua carteira de investimentos aqui para o nosso vídeo. E ele me mandou mensagem aqui no Instagram, falando um pouquinho sobre ele. É bancário, e aqui a gente já para fazer uma reflexão, né? Porque a gente sabe que muitas vezes casa de ferreira e espeta de pau. Tem muitos bancários por aí que não investem nada, pessoal. Não querem nem saber de investimentos para o seu futuro. A gente já vê que o Eduardo já tem um pensamento diferente. E ele diz aqui que começou a investir em outubro de 2022, aportando cerca de R$1.000 todos os meses, que é um valor muito interessante. Mas ele começou na renda fixa, aquela caixinha do Nubank, e a gente para aqui um pouquinho para falar sobre o Nubank, que ultrapassou o Banco Itaú, pessoal, e já é o banco mais valioso da América Latina, um valor de mercado chegando aí a 300 bilhões de reais. Mas poderia aproveitar todo esse momento e melhorar um pouco o seu aplicativo de investimentos, né? O seu aplicativo financeiro, que realmente está deixando muito a desejar. Tem várias pessoas reclamando e mudando de corretora. Piorou bastante aí nas últimas atualizações. Então, pessoal, vai deixando aqui nos comentários se você investe aí pela Nubank, né? Pelo aplicativo da Nubank, se o aplicativo tá legal, porque se tiver muita reclamação, a minha intenção é fazer uma coletânea dessas reclamações e enviar um e-mail para o Nubank, né? É uma tentativa. É aquilo, né, pessoal? Se a gente não reclamar, nada vai acontecer. Ele diz aqui que investiu na caixinha até completar R$10.000, mas quando chegou em R$10.000, ele acabou parando, né? Porque teve alguns problemas, algumas outras prioridades. Isso é perfeitamente normal, né? Nem sempre a gente consegue dar sequência nos nossos projetos. Mas em fevereiro deste ano, agora em 2024, ele resolveu voltar a aportar mais com um foco em renda variável. E uma das metas dele é aportar cerca de R$2.000 por mês, mais PLR no momento oportuno. Para quem não sabe, pessoal, PLR é participação no lucro das empresas. Algumas empresas remuneram os seus colaboradores, né, além do salário, com uma participação no lucro, dado aí algumas metas a serem alcançadas, muitas das vezes em algum mês do ano ali. A empresa, além do salário do funcionário, ela paga mais um bônus, né, uma participação no lucro da empresa. Muito parecido com os nossos dividendos, né, os nossos proventos. Sai ali do lucro da empresa e é distribuído para todos os funcionários. E para quem recebe esse tipo de remuneração, é muito interessante. Pode pegar esse valor adicional ao salário e aportar mais, né? Acelerar os seus investimentos. E me parece que é isso que o Eduardo vai fazer, o que é muito interessante. E outro ponto muito importante, segundo ele, a carteira é previdenciária. É uma carteira para recebimento de dividendos e com foco no longuíssimo prazo. Então, bora lá dar uma olhada na carteira do nosso inscrito. Bom, entramos aqui na carteira do Eduardo. O valor aplicado dele está aqui em R$19.862 e o saldo dele bruto hoje é R$19.619. Está com uma variação negativa, menos 1,22%. Lembrando, pessoal, que a bolsa vem caindo bastante. Tem muito tempo a bolsa estava em 129 pontos e agora chegando aí aos 122 mil pontos. Caiu bastante. É normal, né, para quem investe em renda variável, ter essa oscilação para baixo. E olha que eu posso falar para vocês que a bolsa nem tem caído tanto assim. Eu mesmo já passei por algumas quedas aí que vi meu patrimônio cair 25% e tô aí, continuo investindo. Renda variável não é para qualquer um. Você precisa ter estômago e aguentar firme nas quedas. Só para a gente ter uma noção, pessoal, eu trouxe aqui uma nota minha de corretagem antiga, né? Lá no início eu comecei a investir, que eu peguei uma grande queda na bolsa de valores e olha por quanto eu comprei a BB Seguridade, R$24,15 naquela época, né? Então, olha só como em algumas grandes quedas você pode comprar boas empresas a bons preços. Essa variação aqui também não está contando com os dividendos que ele já andou recebendo. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Fato é, pessoal, que olhando aqui a carteira dele desde o início, né, dá para ver bem esse movimento que ele mencionou em quadros anteriores, né? Ele vem investindo aqui na renda fixa, de repente parou de investir. Em 2024
2024 ele começou a aportar novamente, só que agora em renda variável o patrimônio dele começou a crescer. Olhando aqui para o lado, para ver que ele tem 38,64% em ações, 32,88% em fundos imobiliários, 25,7% em CDB e 2,78% criptomoeda. A gente já vai dar uma olhada para ver quais são esses ativos aqui. Olhando aqui para a classe de ativos que ele tem na carteira, dá para ver que tanto em criptomoeda quanto na renda fixa ele tem um rendimento até interessante, né? Mas na renda variável as coisas não estão indo tão bem assim, mas isso é perfeitamente normal, principalmente no início da sua caminhada dos investimentos. Entrando aqui na parte de ações, R$ 7.580 investidos e tem somente 5 ativos. E eu, particularmente, pessoal, gosto da quantidade de ativos que ele tem. Eu acredito que 5 ativos aqui para o patrimônio que ele tem tá muito bacana, tá? Nada contra quem tem muitos ativos, quem gosta de diversificar mais, nada contra, tá? É só questão de preferência. Eu prefiro uma carteira mais enxuta. E olha que, apesar dele ter 5 ativos, ele consegue diversificar, porque ele tem um banco, é um bancão, Banco do Brasil, tem 2 transmissoras de energia elétrica, a Taesa e a TRPL4, tem uma seguradora, que é a BB Seguridade, e tem a Klabin, que é uma empresa de papel celulose. A Klabin, a única empresa que esteja fora daqueles setores perenes, né, clássicos, que são bancos, elétricas, seguradoras, saneamento e telecom. A Klabin é uma empresa de commodities, por conta aí da celulose. Mas não temos como negar que a Klabin é uma empresa extremamente resiliente, né? A Klabin tem 125 anos no mercado. A empresa já passou aí por guerra, governo de direita, governo de esquerda, crise monetária, já passou por diversos problemas, né? E só para quem não conhece, a Klabin tem 24 unidades, 23 fábricas no Brasil e uma na Argentina, 25 mil colaboradores, 375 mil hectares de florestas plantadas e 375 mil hectares de florestas nativas. Muita gente diz que investir na Klabin é investir em imóveis, né? É investir em terras. Talvez a Klabin seja a empresa que mais tenha imóveis, né? Mais tenha terras em seu patrimônio. Mas por outro lado, né, pessoal, a Klabin nos últimos anos não vem pagando tão bons dividendos assim, não. Eu tenho a Klabin na minha carteira, sei bem disso, tá? Nos últimos 5 anos a Klabin pagou somente 4% de dividendo yield para os seus acionistas. Mas por outro lado, pessoal, não tem muito tempo que a Klabin fez aí uma bonificação para os seus acionistas, né? Deu mais 10% em ações. Então, se você tinha 100 ações da Klabin, você ganhou mais 10 ações da empresa. E o que é muito interessante é que os próximos dividendos que você receber, você não vai receber em cima de 100 ações, e sim em cima de 110 ações da empresa. De uma forma geral, isso acaba aumentando seus dividendos no final das contas, né? E um outro ponto da bonificação é que o seu preço médio de compra acaba diminuindo bastante. Porque vejam, aqui no nosso exemplo, você pagou pelas 100 ações, mas com a bonificação você passou a ter 110 ações. Então, o seu preço médio de compra acaba caindo bastante, que é muito interessante, porque mais para frente, quando você receber dividendos, vai melhorar a sua rentabilidade na empresa. Olhando aqui para outras empresas que ele tem na carteira, né, a gente vê a Taesa, que já anunciou que vai reduzir um pouco os dividendos para esse ano de 2024. Normal, o mercado bateu um pouco aí em cima das cotações da empresa. Banco do Brasil vem ficando com os preços bem interessantes, do meu ponto de vista. Eu acabo me empolgando. Vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma projeção rápida em cima do Banco do Brasil. Olha só, pessoal, estou usando aqui a planilha, né, que é exclusiva para membros, umas projeções bem pessimistas, porque eu vou considerar aqui 36 bilhões de lucro líquido projetivo, né? Por que pessimista? Porque a própria projeção do Banco do Brasil é de 37 a 40 bilhões. Então, eu estou projetando aqui abaixo das expectativas do próprio banco. Considerando o payout atual, né, a gente tem aí R$ 2,83 de dividendo projetivo para 2024 que o banco pode pagar nessas projeções hiper pessimistas. Considerando as cotações atuais, né, R$ 27,32, o banco pagaria 10% de dividend yield para os seus acionistas. Pô, olha só como o banco pode pagar bons dividendos nesse ano de 2024. Mas o que é importante falar é que vem dividendos aí pela frente, né? O próprio Banco do Brasil já vai pagar aí no próximo mês. A Taesa também já tem dividendos programados para pagar. A BB Seguridade pagando em agosto. Klabin também tem costume de pagar dividendos em agosto. E, de uma forma geral, achei muito interessante a carteira aqui de ações que ele tem. Bom, então vamos falar agora dos fundos imobiliários, mas notem uma coisa, pessoal, que no meio da gravação, né, o site acabou atualizando aqui e ele está aproveitando as quedas de hoje e está fazendo um aporte. Por isso, pessoal, o patrimônio dele em ações e fundos imobiliários acabou subindo um pouquinho. Então, vamos entrar aqui nos fundos imobiliários. Já dá para ver que agora, né, o patrimônio dele está em cerca aqui de 8 mil e ele tem 7 fundos imobiliários. Olhando aqui rápido, né, já dá para ver que ele tem uma boa diversificação, porque ele tem o HGLG, que é um ótimo fundo de logística. Tem aqui o XPLG11, que é um fundo da XP, também de logística, um fundo
muito grande. Aí ele tem também 2 fundos de shopping, que é o VISC11 e o XPML11, o XPMOL. Ainda no fundo de tijolo, ele tem aqui o HGRE, que é um fundo de lajes corporativas. E aí tem os fundos de papel, o KNCR11, que é um fundo high grade da Kinea, e também tem o CPTS11, que é um fundo de papel aí da Capitânia. A impressão é que ele pegou os grandes fundos em valor patrimonial da Bolsa de Valores, né? São todos aqui fundos que têm muito patrimônio, muito cotista, e são fundos também que já fizeram IPO há bastante tempo. E pessoal, uma coisa, quando a gente olha aqui, por exemplo, né, ó, ranking dos fundos imobiliários maior valores patrimoniais. Olha aqui, ó, vários estão dentro da carteira dele. O KNCR11, HGLG, XPML11, VISC, XPLG, tudo está dentro da carteira dele. CPTS11, são aqueles fundos grandes, né, em valor patrimonial. Não inventou muita coisa, né? Ele fez ali o feijão com arroz. Mas tudo bem, são bons fundos imobiliários. Uma observação que eu tenho para fazer é que nesses 2 fundos, né, porque a XP parece que ela é boa em tudo que faz, mas parece que ela deixa ali os fundos imobiliários um pouco de lado, né? Apesar de ter fundos da XP na minha carteira de investimentos, eu sempre achei que a XP não faz uma boa administração dentro dos fundos imobiliários dela. Tá? E uma coisa que me irrita bastante são as taxas que a XP cobra dos seus cotistas, principalmente nas subscrições. Na última subscrição, por exemplo, do XPMOLs, né, o XPML11, olha o valor da taxa que a XP cobrou dos seus cotistas, né? R$4 basicamente de taxa de distribuição na subscrição, né? Praticamente foi um tapa na cara do cotista do XPMOL. Outro ponto também é que o CPTS11, que é o fundo da Capitânia, né, que eu vinha reclamando bastante desse fundo imobiliário. Mas agora eu li o relatório de abril e as coisas estão começando a melhorar bastante para o CPTS11. Vou abrir aqui o relatório, né, só para a gente dar uma olhada. Eu estava muito preocupado com isso aqui, né, com as suas compromissadas, né? O que seria isso? Sua alavancagem, né, o custo das suas dívidas. E vejam, pessoal, que essa parte em azul, né, é a rentabilidade dos seus CRIs. E essa parte aqui em cinza escuro era a sua alavancagem, as suas dívidas. Então, olha como é que o fundo ele estava passando por momentos muito difíceis há um tempo atrás aqui. Ó. A sua dívida estava muito maior do que a sua rentabilidade, que já em fevereiro de 2024 as coisas começaram a melhorar. Tá vendo? A rentabilidade do fundo já começou a ficar maior. Essa parte azul começou a ficar maior. Março e abril, a sua rentabilidade aumentou muito, né, e as suas compromissadas diminuíram bastante. O fundo já começou a ter uma relação positiva aqui, já começou a ficar mais interessante. O fundo pagou até mais proventos esse mês, né? Pagou 8 centavos. Outra coisa que eu vinha reclamando é que esse fundo também investe em alguns fundos imobiliários. Eu vinha notando que ele vinha investindo, por exemplo, no CPOF, que é um fundo da própria gestora. Ou seja, parecia que havia um conflito de interesse, né? Ele estava ajudando um outro fundo da sua própria gestora, né? O que não seria muito interessante, por exemplo, para o cotista. É isso que eu vinha reclamando do CPTS11. E se você pegar aqui, por exemplo, o CPOF11, o fundo que a gente está falando, cara, o fundo não tem nem histórico na Bolsa de Valores, fez a IPO aqui há pouco tempo, fevereiro de 2024. Aí o CPTS vai lá e investe 27 milhões nesse fundo no IPO. Pô, isso não pode ser bom para o cotista, né? Isso só vai ser bom para a própria gestora, ajudando um outro fundo imobiliário a sua própria gestão. Esse mês, eu já vi aqui que ele fez alguns giros de carteira, mas ele não andou comprando esses fundos aí da sua própria gestora. Vamos acompanhando o CPTS11, pessoal. Vamos acompanhando. E de uma forma geral, eu gostei aqui da carteira de fundos imobiliários que ele tem. Olhando aqui mais para baixo, né? Ele também tem Bitcoin. É engraçado que o Bitcoin você compra fração, né? Ele tem aqui, ó, 0,001563 fração de um Bitcoin. Olha quanto tá valendo um Bitcoin, pessoal. R$349 mil é o preço de um Bitcoin. E ele tá com uma rentabilidade aqui positiva. E ele também tem aqui renda fixa, né? Que ele já mencionou, tem a renda fixa lá da Nubank, pós-fixado, 100% CDI. Ele tem aqui R$5 mil aplicado. Não sei se ele usa isso aqui como uma reserva de oportunidade ou é o investimento dele mesmo de renda fixa, né? Depois ele pode até botar aqui nos comentários para a gente entender melhor. Olhando aqui para a carteira dele na parte gráfica, né? Dá para ver que ele não tem muitos ativos. Um CDB, que não requer muita atenção, já que é a renda fixa dele. E o restante aqui são os ativos, né, de renda variável. Mais ou menos 15 ativos, né? 15 ativos aqui de renda variável. Eu acho um número bem interessante. Um número que ele provavelmente consegue acompanhar numa boa, né? Todos os ativos que ele tem. Novamente, pessoal, não tenho nada contra quem tem mais ativos que isso aqui. Eu acho que esse número aqui está muito interessante, muito legal para o patrimônio que ele tem hoje. A parte das ações, né, por segmento, a parte da carteira dele é energia elétrica e também banco, em mais de 50% da carteira dele. Olhando aqui para as ações, né, a maior posição dele é Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, são as 3 principais posições que ele tem na carteira. Já olhando aqui para os fundos imobiliários, né, por segmento, parte da carteira dele está em logística e shopping,
ações. Depois vem aqui fundos de papel e laje. Basicamente ele tem 80% em fundos de tijolo, o restante em fundo de papel, olhando assim rapidamente, tá? Ele poderia até ter um pouquinho mais aqui de fundo de papel, chegando aí uns 25, 30%. Eu acho que é um bom número para você ter em fundo de papel dentro da sua carteira. Dá para ver que a maior posição dele é o HGLG, seguido de VISC11, depois XPML11, ocupam aí basicamente mais que 50% da carteira de fundos imobiliários que ele tem. E olhando aqui para a parte de proventos, começou a receber dividendos depois que ele começou a investir em renda variável, né, já em 2024, recebeu aqui, ó, 36, quase 37 reais, né? Depois veio aumentando, 50, e agora no último mês de maio já recebeu 131 reais de dividendos, né? Olha só que coisa boa, pessoal, como é que vai crescendo os dividendos ao longo do tempo. A carteira dele tá muito redondinha, tá enxuta. Cara, só continue, vai acumulando os ativos. Imagina, né, esses dividendos aqui, daqui a 5 anos, 20 anos, quanto você já não vai estar recebendo de dividendo. Ainda mais com o valor, os R$2.000, né, que você falou que pretende aportar nos próximos meses, né? Então, cara, tem tudo para dar certo. Só siga firme na estratégia. Eu achei muito bacana a sua carteira de investimento. A gente criamos o programa de membro aqui do canal. A proposta é o Membro Vamos Juntos, onde a gente vai seguir firme na caminhada dos investimentos juntos. Talvez o programa de membro mais barato aqui do YouTube, apenas R$ 7,99, bem baratinho. Você vai ter direito a selos de fidelidade, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade na resposta dos seus comentários, planilha com projeções, preço-teto das ações, selos exclusivos para membro e também um chat exclusivo lá no Telegram, dividido em subgrupos, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Muito bacana, vamos seguir juntos.